para mais uma aula, operadores do setor elétrico, aula número 3, riscos típicos no sistema elétrico de potência e suas prevenções, aproximação e contato com partes energizadas, indução, descargas atmosférica, estática, campo elétrico e magnético, comunicação, identificação e sinalização, trabalho em altura, máquina e equipamentos especiais. Eu, Célio Soledade, e você, nos veremos agora nesse conteúdo número 3. Na aula de número 3, onde veremos os riscos típicos no CEP e bem como suas prevenções. Então, proximidade e contato com partes energizadas. Todas as partes das instalações elétricas devem ser projetadas e executadas de modo que seja possível prevenir por meios seguros os perigos de choque elétrico e todos os outros tipos de acidentes. As partes de instalações elétricas a serem operadas, ajustadas ou examinadas devem ser dispostas de modo a permitir um espaço suficiente para o trabalho seguro. Toda instalação ou peça condutora que não faça parte dos circuitos elétricos, mas que eventualmente possa ficar sob tensão, deve ser aterrada desde que esteja em local acessível ao contato. O aterramento das instalações elétricas deve ser executado obedecido o disposto no subitem da NR 10.2.8.3. As partes das instalações elétricas não cobertas por materiais isolantes da impossibilidade de se conservarem a distância que evite contato casuais devem ser isoladas por obstáculos que ofereçam de forma segura resistência a esforços mecânicos usuais. As instalações elétricas, quando a natureza do risco exigir e sempre que tecnicamente possível, deve ser provida de proteção complementar através de controle à distância, manual e ou automático. Isso é um método, lembra dele? Método à distância. As instalações elétricas que estejam em contato direto ou indireto com água e que possa permitir fuga de corrente devem ser projetadas e executadas, em especial quanto a blindagem, isolamento e aterramento. Respeitar a distância de segurança entre as tensões fase-terra, utilizando correta dos EPCs, equipamentos de proteções coletivas, e os equipamentos de proteções individuais, EPIs, ao contato, ao potencial e à distância, os 3 métodos que utilizamos no sistema elétrico de potência. Então vamos dar uma olhada aqui a respeito de zona de risco, zona controlada, zona livre. Bom, zona de risco. Nós temos aqui, senhores, o ponto específico energizado. Vamos dar uma olhada melhor nesse assunto? Então, vamos lá. Nós temos uma zona de risco, que é a zona próxima ao potencial energizado. Temos a zona controlada, que está retirado da zona de risco, delimitado por uma distância específica, e a zona livre, que está fora das duas outras zonas que acabamos de ver. Então vamos lá entender melhor o que é o conceito de zona de risco. Em torno de parte condutora energizada não segregada, isso significa não separada, não protegida, acessível inclusive acidentalmente, dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados e com adoção de técnicas e instrumentos apropriados de trabalho. Zona controlada. Em torno de parte condutora energizada, não segregada, acessível de dimensões estabelecidas de acordo com o nível de tensão, cuja aproximação só é permitida a profissionais autorizados. Então vamos ver essas questões de distâncias. Faixa de tensão nominal de instalação elétrica em kV. Então nós temos aqui esse valor até 1 kV. Então até 1 kV, a zona de risco, o raio de delimitação da zona de risco
e controlada em metro, 20 centímetros até um kV. Nós temos aqui a zona de risco estabelecida em 20 centímetros de distância para não tocar contato com a parte energizada ou potencial. Já o raio de delimitação entre a zona controlada e a zona livre em metro já é de 70 centímetros. E entre 1 kV e 3 kV nós temos zona de risco 22 centímetros e zona controlada e livre 1,22 m. Entre 3 e 6 kV nós temos a distância da zona livre do potencial até a zona de risco 25 centímetros. E da zona controlada e a zona livre nós temos 1,25 m. De 6 a 10 kV temos na zona de risco uma distância de 35 centímetros. E da zona controlada e livre 1,35 m. Você pode perceber que há crescido 1 metro entre a zona controlada e a zona livre a partir da primeira análise. De 10 a 15 kV nós temos na zona de risco uma distância a ser respeitada de 38 centímetros e acrescentado 1 metro para a zona controlada e zona livre. Vamos para 36 e 45 kV. Tem uma distância a ser respeitada na zona de risco de 63 centímetros e 1,63 m na zona controlada e zona livre. E aí vamos direto analisar o maior potencial, 480 e 700 kV. Tem uma necessidade de uma distância na zona de risco de 5,20 metros. Isso vale para todos os equipamentos, para quem está trabalhando no método à distância. Presta atenção, diferente do método potencial. E nós temos a necessidade de manter uma distância de 7,20 da zona controlada e zona livre. Então vamos dar uma passada aqui e entender o conceito de indução magnética, eletrostática e eletromagnética. Um corpo carregado com certa carga elétrica próximo a outro corpo provoca aparecimento nesse outro corpo de uma carga igual, diferença de potencial e de sinal contrário, positivo, negativo. Esse é o princípio da indução do núcleo de transformador, onde você tem uma tensão que ela transfere por vias eletromagnéticas a mesma e dobra ou triplica ou faz outras variáveis de tensão na bobina do transformador secundário. Então, os trabalhos com linhas transversais e ou paralelas utilizará o sistema de aterramento temporário tanto quanto necessário, em virtude do que? Em virtude dessa influência indutiva que uma bobina ou um condutor tem capacidade de induzir o outro a tensões equivalentes. Descargas atmosféricas. Raio com alta tensão e corrente ocorrida por diferença de potencial entre duas cargas elétricas opostas, tendendo ao equilíbrio elétrico. Efeitos do raio: danos pessoais, danos materiais, interrupção do fornecimento de energia, provoca atraso na conclusão do serviço, perda de arrecadação, imagem da empresa. Medida de prevenção, descarga atmosféricas. Utilização de aterramento temporário, aterramento funcional, para-raio, equipamento. Estática. É um fenômeno que consiste no acúmulo de energia. Os processos ou equipamentos suscetíveis de gerar ou acumular eletricidade estática devem dispor de proteção específica e dispositivo de descarga elétrica. Proteção específica e dispositivo de descarga. Campo elétrico e magnético.
inseriu conceitos físicos. Observação: não existe estudo conclusivo sobre os efeitos nocivos dos campos eletromagnéticos ao ser humano. Comunicação e identificação para efeito dos riscos típicos. Comunicação é uma parte importante do controle do risco. Sinalização destina a advertência e a identificação. A. Identificação do equipamento e circuitos elétricos. B. Travamentos e bloqueio de dispositivos e sistema de manobra e comandos. C. Restrição e impedimento de acesso. D. Identificação de equipamento ou circuito impedido. E. Delimitações e sinalização de área para execução de serviços. F. Delimitação e sinalização de área de circulação de vias públicas de veículo e de movimentação de cargas. G. Identificação de equipamento ou circuitos impedido. Trabalho em altura, máquinas e equipamentos especiais. É obrigatório o uso de cinturão de segurança tipo paraquedista, com talabarte de segurança associado ao método de trabalho e que permita a associação ao dispositivo trava-queda com altura superior a 2 metros. Lembrando que na Enio nós temos um critério mais rigoroso, 1,5 metro. O transporte de material para cima ou para baixo deverá ser feito preferencialmente com a utilização de cordas em cestos especiais ou de forma mais adequada. Materiais e ferramentas não podem ser deixados desordenadamente no local de trabalho sobre andaimes, plataforma e quaisquer estrutura elevada para evitar acidentes com pessoas que estejam trabalhando ou transitando sobre as mesmas. As ferramentas somente ser transportadas em sacolas especiais. Máquinas e equipamentos. As máquinas e equipamentos destinados a içamento de pessoa para execução de serviço deverão ser dotados de dispositivos de partida e parada múltiplos e outros que se fizerem necessários para a prevenção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acionamento acidental. As máquinas e os equipamentos que utilizarem ou gerarem energia elétrica devem ser aterrados. Beleza, então, pessoal, chegamos ao final da aula sobre riscos típicos e medidas de prevenção. E aí nós precisamos fazer então o nosso fórum de discussão para entendermos melhor o conteúdo e nos vemos já na próxima aula.